oficialmente iniciando o podcast No Congresso. Aqui vai ser um espaço para debater política, debater economia, debater o Brasil. Sempre no formato de conversas que tentarão extrair o melhor de cada um dos nossos entrevistados. Vai ser um bate-papo franco, aberto, para buscar a essência das pessoas que fazem política nesse Brasil. Estamos no centro do poder, Brasília, e daqui saem as decisões mais importantes do nosso país. E nós, de forma extremamente honrada, para iniciarmos o podcast no Congresso, eu estou na condição de entrevistador, mas estou me segurando porque eu também sou fã do meu entrevistado. Ainda não sou fã como político, mesmo conhecendo a trajetória dele, que já ocupou cargo público lá pelo Rio Grande do Sul, já teve uma passagem pela Câmara Federal, mas por tudo que ele construiu no esporte brasileiro. Eu estou falando, inclusive estamos em época de Copa do Mundo e eu quero saber como é que está o coração de Washington, coração valente. Seja bem-vindo, meu irmão, como é que você está? Obrigado, Anderson. Prazer imenso de poder estar aqui no seu primeiro podcast, cara, no Congresso. Que honra, hein? Que honra minha de poder estar participando. E eu fico feliz. É claro que a gente vem com um novo e grande desafio, mas a gente está muito preparado, muito pronto para poder assumir e ter essa responsabilidade maior aí nesse grande desafio, né? Como não poderia deixar de ser, Washington, eu vou pedir licença a você que está nos acompanhando no primeiro podcast do No Congresso, que é um podcast essencialmente político, mas eu não posso deixar, eu vou demorar aqui uns 5 minutinhos para tietar o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, o cara que tem uma história marcante no futebol brasileiro. Como é que começou o Washington, jogador de futebol? Bom, Anderson, primeiro assim, eu sou nascido em Brasília, né? Sou brasiliense, com muito orgulho. Nasci no hospital de Taguatinga, mas eu costumo dizer, eu brincava, né, brinco com meus pais, de que quando eu nasci, meu pai era funcionário do Ministério do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, e minha mãe do GDF. E quando eu nasci, meu pai foi congraciado de ter um apartamento, né, recebeu um apartamento funcional, né, na época, e aí a gente se mudou para 411 Norte. Eu nasci já praticamente na 411 Norte, nascido e criado lá, onde eu comecei aí a sonhar em querer ser jogador de futebol. Então, foi tudo ali, foi tudo na 411, onde tudo começou, onde eu brinquei, onde comecei nas quadras do futebol. E aí, joguei no Brasília, né? E do Brasília com 14 para 15 anos foi onde eu fui para o Rio Grande do Sul. Aí você falou nas quadras, começou pelo futsal ou já começou no campo? Já? No campo, já na quadra, porque nas quadrinhas ali era o gramado, mais ou menos ali, né? Quando chegava nessa época agora, não era meio seco, né? Mas era entre os blocos ali, as quadrinhas eram 5 contra 5, 6 contra 6, que a gente fazia time contra, né? Tinha muito time contra, e às vezes uns torneiozinhos, campeonatozinhos de algumas quadras que aconteciam, e eu estava lá em todos, né? Então foi ali onde tudo começou, essa minha paixão pelo futebol. Hoje nós temos, portanto, um grande artilheiro aqui e lá na seleção brasileira, se eu não me engano, o Hendrick. Ele é brasiliense. O Hendrick é brasiliense. Aqui. Igor Thiago também brasiliense. O Igor Thiago nasceu no Gama, mas viveu a vida toda na cidade ocidental, né? Então, são 2 brasilienses que estão nos representando. Brilhando aí. lá. Exatamente, é uma honra imensa. Como foi vestir a camisa da seleção brasileira? Poxa, eu me remeto nessa época, quando eu estava disputando o Campeonato Brasiliense pelo Brasília, eu estava sendo um dos artilheiros. E teve eu com 11 anos de idade, quando eu tive uma entrevista. E olha lá, com 12 anos, eu estava me tremendo dando entrevista, né, numa repórter, e ela me perguntou qual é o seu sonho. Eu de supetão, tava meus amigos tudo ali assistindo, aí eu falei, jogar na seleção brasileira. Aí todo mundo deu risada, né? Os amigos tudo deram risada, ela também fez uma cara assim, mas tomara, boa sorte. Então, e isso, quando eu tive essa oportunidade, quando eu fui convocado a primeira vez para a seleção, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, poxa, aí a primeira coisa que eu lembrei foi esse momento. Cena forte. Né? Então, é uma cena forte. Então, foi um momento realmente, naquela época, quando eu sonhava, e esse sonho se realizou, cara. Eu tive, depois de muito tempo, passando para os clubes, de altos e baixos, às vezes faz parte do futebol isso, né? Até eu realmente me consagrar como grande artilheiro.
Mas quando a gente veste a camisa da seleção brasileira é um momento, outra coisa. É um momento único. Quando você vai disputar a Copa das Confederações, eliminatórias da Copa do Mundo, quando você está fora do seu país, se vestindo a amarelinha, você representando a sua pátria, representando o seu país, não há dinheiro que pague. É muito significativo, é muito importante, está na história, fica marcado para toda a história. E para a gente finalizar essa parte do futebol, Washington, tem uma coisa que eu acho bem engraçado, e aí você vai tentar me explicar, se conseguir, que é essa sua ligação com o Fluminense. E olha que coisa bacana. Eu pesquisando, eu vi que você foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, essa marca histórica que você tem, mas não foi pelo Fluminense. Exato. Foi pelo Atlético Paranaense. Isso aí. E esses dias, quando eu falei para alguns amigos que ia entrevistar você, uns 6 amigos que gostam de futebol brigaram comigo dizendo que você foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. Também. Mas que esse recorde foi pelo Fluminense. Não, o recorde... Eu fui 2 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro. Uma vestindo a camisa do Atlético Paranaense e a outra vestindo a camisa do Fluminense. Mas o recorde é no Atlético Paranaense. O recorde veio depois de 1 ano e 2 meses parado, problema no coração que eu tive, né, lá na Turquia, no Fenerbahçe, e onde muitos médicos... Briguei contra a medicina várias vezes, desafiando a medicina, né? Na verdade, até que um cardiologista de Curitiba acompanhou o meu caso, me recebeu e aí onde eu tratei, hoje eu tenho 3 stents, né? E foi um dos casos raros aí de ter voltado a jogar. E ali, no Atlético Paranaense, onde eu voltei a jogar no ano que eu retorno, eu me torno o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro com 34 gols. E aí, por isso, nasceu o Coração Valente. Coração Valente, que nome bonito. Isso, o Coração Valente começou a história ali. Agora vamos falar de política. Vamos entrar agora efetivamente no assunto para o qual você veio aqui conversar. O Washington, ele é pré-candidato a deputado federal pelo MDB aqui do Distrito Federal. Ele já teve passagem pela Câmara Federal, já ocupou espaço político como vereador lá no Rio Grande do Sul. E hoje ele está aqui para disputar esta eleição pelo DF, por sua terra. Pela minha cidade. Por sua terra. E eu quero, antes de falar de política, você fez uma fala e eu vi os seus olhos brilharem quando você disse da emoção de representar o seu povo com a amarelinha. Você que já esteve no mandato do deputado federal, estar político gera a mesma sensação com a qual você teve com a camisa da seleção brasileira? Eu acho que gera a mesma responsabilidade. Eu acho que sensação, talvez não. Eu costumo dizer que... Isso eu pego numa disputa quando eu entrei na política. Alguém me falou assim, olha, quando você estiver sendo deputado, não perca essa sua humildade, do jeito que você é, essa sua simplicidade. Aí a minha primeira resposta, quando eu fiz para ela, já veio na cabeça, eu falei assim, não, eu vesti a camisa da seleção brasileira e eu não perdi. Imagine ser político. É muito menor. Que boa. Eu falei assim, boa. É muito menor. E é exatamente isso, Anderson. Eu acho que a responsabilidade é muito grande, claro, devido às proporções. Um é através do esporte, outro na parte política. Claro que você representa também o seu povo na seleção brasileira, você está representando a todo o povo brasileiro, todos os que são treinadores, os que queriam ser jogadores, os que foram jogadores, os que são, enfim... E na política você está representando também não só a parte esportiva, né? Você está representando toda e qualquer a vida também do cidadão brasileiro. Então, a responsabilidade é grande, mas o orgulho... Se fosse para escolher as duas, falar assim, você quer ser deputado, quer disputar a Copa do Mundo? Disputar a Copa do Mundo. Mas como eu não tenho mais idade, então agora, com certeza, o meu objetivo é sim ser deputado federal. Mas agora, a brincadeira agora, você tá em forma? Você já jogou alguma partida de quarentões, que tem muito comum? Já tô nos cinquentões, já. Disputei muitos quarentões, agora nos cinquentões, né? Já cheguei, entrei na parte dos 50 agora. Como você morou um tempo lá em Sergipe, meu estado natal, lá em Sergipe a gente costuma dizer o seguinte... Quando se monta um time com jogadores muito bons em detrimento de um outro time com jogadores muito ruins, é uma linha montada. Quando você vai para os quarentões, os caras que estão no outro time não dizem, não, mas não vale. Não vale. Não vale. O cara artilheiro do Campeonato Brasileiro, isso não. Mas assim, quando vai disputar o campeonato, sempre tem um outro também, que esse jogador que está no outro time também. Os caras também vêm armados, né? Tá tudo certo. Washington,
Conta para mim, para o nosso público do No Congresso, a sua trajetória política no Rio Grande do Sul. Isso. Como é que começou esse desejo de fazer política, especificamente em que ano? Como é que foi essa trajetória? Conta pra gente então, isso. eu quando encerrei minha carreira em 2011, eu fui campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010. E em 2011 decidi encerrar a carreira no início do ano. Né? Antes de começar o ano 2011, eu decidi parar. E aí fiquei um período no Rio de Janeiro. E depois eu fui para o Rio Grande do Sul. Onde que com 15 anos eu saí daqui de Brasília e fui para o Rio Grande do Sul. Iniciei também uma grande história lá. E fui para lá. E até abri negócios lá no Rio Grande do Sul. E eu lá até que eu conheci um político, né? E ele falou assim, Washington, rapaz, você tem um nome maravilhoso, você é bom, a história que você construiu. Disputa a política, entra na política. E eu sempre gostei da política. Apesar de jogador, os atletas pensam mais na sua carreira. Não são muito ligados à política. Agora está um pouquinho mais. Né? Mas na época não, eles ficam afastados da parte política e tal. Mas eu, por ter nascido em Brasília, por ter começado a minha história aqui em Brasília e acompanhando a política, não é diferente. Eu jogava e acompanhava a política, acompanhava o dia a dia da política também, para ver como está a nossa vida, a nossa nação, como é que estava vivendo, o que precisaria, né? E aí eu pensei algumas vezes, aí foram várias reuniões até que eu falei, tá bom, vou disputar a vereador por Caxias do Sul. E claro, tem uma história lá também, lá no Caxias do Sul, e aí foi onde eu defini, me candidatei e fui o mais votado, fui o vereador mais votado lá em 2012. Você jogou pelo Juventude ou pelo Caxias? Pelo Caxias. Pelo Caxias. Então, e aí naquela oportunidade, em 2012, eu fui o mais votado vereador de Caxias do Sul, que é a segunda cidade, a maior cidade do Rio Grande do Sul, né? O maior número de habitantes é Porto Alegre, a maior cidade, que é a capital, e segundo é Caxias do Sul, um polo fortíssimo, né? Que tem Caxias do Sul, uma potência na Serra Gaúcha, perto de Gramado, de Canela, Bento Gonçalves, ali na rota do vinho, da uva, é a terra da uva. Então, a gente iniciou assim, o processo lá como político e depois, logo em seguida, fui secretário de esportes, e disputei a deputado federal pelo Rio Grande do Sul em 2014. Já como vereador. No meio do mandato de vereador. Meio do mandato de vereador, eu disputei a deputado federal. Claro que naquela oportunidade eu ainda não era ainda muito meu interesse deputado federal, ainda estava muito no início. Claro, sempre que a gente quer entrar lá na disputa é para ganhar. Tá o sangue esportivo aqui na veia. Mas a gente foi muito para ajudar também o partido. E naquela oportunidade eu disputei, eu visitei 5 cidades só no Rio Grande do Sul, potência que é o Rio Grande do Sul, tal, número de cidades que tem, 5, 6 cidades, e fiquei como primeiro suplente. Né? Com quantos votos, Washington? 33 mil votos, pouco mais de 33 mil votos. Né? E fiquei como primeiro suplente. E aí foi onde encerrei meu mandato de vereador, em 2016, e fui para Aracaju. Me mudei para Aracaju, sua terra, né, Sergipe, porque meu pai, quando se aposentou aqui em Brasília, ele foi morar em Sergipe, ele não conhecia, ele é baiano, minha mãe gaúcha, meu pai baiano, se conheceram em Brasília, casaram em Brasília, nasci aqui, e aí meu pai, já no fim quando estava para se aposentar, ele foi conhecer Aracaju. E ele adorou tanto, gostou tanto de Aracaju, ele falou, quando me aposentar vou morar aqui. Eu falei, pai, é isso mesmo, tá empolgado, né? Você tá empolgado, pai, vamos pensar um pouquinho. E foi o que aconteceu, ele se aposentou e foi morar em Aracaju. E aí, com mais de 30 anos em Aracaju, ele sempre ia lá passar férias. Olha, deixa eu fazer só uma observação bem rápida. Ah. Eu agora entendo esse brilho constante de felicidade no seu olhar por conta de que o seu pai foi morar em Aracaju. Eu costumo dizer sempre que qualquer pessoa, para ser feliz plenamente e tornar os seus felizes, precisa passar um tempinho em Aracaju. Exato, pode prosseguir. Exatamente. Perfeito. E é a cidade maravilhosa que eu sou apaixonado, né? Aracaju, que sempre recepciona bem as pessoas, cidade que é aconchegante. Bom, começar a falar aqui, Ave Maria, não vou falar. Mas foi assim. E aí eu passava sempre férias lá, até que um dia, logo em 2017, falei com a minha esposa, gaúcha também, falei, vamos de vez para Aracaju agora? Ela para amanhã, vamos só esperar as crianças terminarem a escola e que vamos pro final do ano. Então vamos, tá decidido.
E aí que a gente se mudou para Aracaju. Em Aracaju, comecei a ter os amigos, formar os amigos, andar por toda pela cidade, pelo estado. Como bom gaúcho, abrir uma churrascaria lá, não foi isso mesmo? Aí abri uma churrascaria lá em Aracaju. Enfim, então a gente teve já alguns serviços prestados lá. Eu, quando jogava, passava férias lá. Então a gente começou a ter criar um vínculo forte também com Aracaju, com o estado de Sergipe. Bom gaúcho, né? de vivência. De vivência, porque é brasiliense, né? Isso. E aí foi em 2022 eu fui chamado para disputar também as eleições em Sergipe, né? E lá também... Mas você chegou a assumir o mandato de federal. Aí isso. Aí, exatamente. Desculpa, antes de ir para... Aí Aracaju, já morando em Aracaju, foi engraçado demais. Eu morando em Aracaju... Num dia eu tô aqui de chinelinho de dedo, na praia, com os amigos, tomando uma cervejinha, brincando, aí toca o telefone. Aí foi a eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro venceu a eleição e ele estava montando já os ministérios, né? Aí toca o telefone 061, falei, é da minha terra, Brasília, mas não conheço. Atendi. Deputado Washington. Aí eu falei, não, é o Washington, coração valente. Então, deputado, o senhor primeiro suplente do Onyx Lorenzoni, ele vai ser o ministro da transição do Bolsonaro e o senhor tem que assumir aqui o cargo já agora deputado aqui na Câmara e o senhor tem que assumir amanhã. Aí, engraçado, um dia eu estava aqui na praia, de chinelo de dedo, tomando uma cervejinha, toda aqui, camisa regata, e no outro dia eu estava de terno e gravata aqui em Brasília, assumindo como deputado federal pelo Rio Grande do Sul. E aí pegou passagem rápido, arrumou tudo, veio para cá. Rápido, já mandaram a passagem, vem, que tem que tomar posse. E aí eu já vim com terno, gravata, vamos preparado, enfim. Aí eu tomei a posse como deputado e fiquei, foi no finalzinho, né? No finalzinho do mandato, fiquei 4 meses ali como deputado, mas a gente ainda conseguiu fazer algumas coisas. O importante, agora um projeto de lei que eu iniciei, que virou lei o ano passado, que eu fiquei muito feliz, que foi o início de um projeto de lei que é para os professores. Eu fiz um projeto de que qualquer tipo de agressão aos professores, a pena é dobrada. Né? Qualquer tipo de agressão. Se alguém fez uma agressão com um professor e tem uma pena, essa pena naturalmente dobraria. E hoje é lei. E hoje é lei. O ano passado, uma deputada de São Paulo, desculpa, perdi o nome, não lembro o nome, peço perdão, mas ela deu a continuidade e virou lei. Então, fico muito feliz por ser um dos projetos que eu montei, né? Então, eu fiquei muito feliz. Né? É importante frisar, eu tive o privilégio também de ocupar cargo público, fui vereador lá em Aracaju, minha cidade natal. À época, com 24 vereadores. E a dificuldade de você apresentar, tramitar e aprovar um projeto em Aracaju, por exemplo, sem aquele jogo de cintura, de conversar com os outros pares, presidente da casa para colocar em votação, entrar em comissão, o jogo é demorado. E aí imaginar que você, com 4 meses de mandato, conseguiu apresentar um projeto de lei que tornou-se lei efetivamente no universo de 513 deputados federais. Eu fiquei muito orgulhoso. Parabéns, isso é bom. Quando saí, fiquei orgulhoso. Até depois eu ia ver se conseguia entrar em contato com uma deputada para que a gente formalizasse e conversasse, né? Mas enfim, a gente vai se encontrar no futuro próximo aí. Então a gente a gente fica feliz por essa oportunidade que eu tive como deputado. E logo em seguida eu fui chamado para ser o secretário nacional de esportes, né? Do governo Bolsonaro. Fui o primeiro secretário de esportes do governo Bolsonaro, né? Chamado por ele, pelo Onyx Lorenzoni. E a gente fez. Eu fui secretário da hoje SNEALES, na época era SNERES, né? Secretaria Nacional de Esportes, Lazer e Inclusão Social. É a principal pasta do Ministério do Esporte. Então a gente fez um trabalho excepcional na secretaria em 2019. E aí depois eu fui chamado para ser diretor da CBF, diretor de desenvolvimento da CBF, fiz um trabalho bacana lá também. Foi também pouco tempo que depois veio a pandemia, né? Sofremos com a pandemia, todos nós. E aí foi onde foi o
um pouco do currículo político. Né? Uma grande escola, inclusive, viu? É uma grande escola, com certeza. Vamos lá, agora vamos falar, já fizemos todo o apanhado histórico do Washington esportista, jogador de futebol, o Washington político desde as origens lá em Caxias, e agora o Washington Coração Valente, DF, repatriado para o quadradinho. Isso. E aqui será candidato a deputado federal pelo MDB. Isso, pré-candidato. A minha primeira pergunta vai logo em relação ao partido Washington. Você estava morando em Sergipe, lá você estava afiliado ao Progressistas. Perfeito. Em Brasília, inclusive, chegou a ter um evento de ratificação da sua filiação ao Progressistas em um restaurante aqui em Brasília. Exato. E logo depois você sai do Progressistas, e eu também vivo a política aqui em Brasília, eu já tinha visto o seu nome em nominatas, tá no Progressistas, vai estourar de voto, vai puxar voto, e daqui a pouco o Washington Coração Valente no MDB. Então, o que motivou essa mudança de Progressistas da Celina para o MDB do Ibanez? Bom, essa pergunta você fazendo agora até poderia ter um sentido maior, né? Porque hoje as coisas ali estão um pouco... Esse namoro está um pouquinho meio... Já a gente entra nessa... Não, mas antes não. Antes tava tudo certo. Estamos nos meios dos namorados, então já a gente fala sobre isso. Exato. Então, assim, eu realmente estava no Progressista, por isso até que eu voltei a Brasília, porque o Ministério do Esporte, o ministro o Fufuca, do Progressistas, e eu fui chamado. Eu sendo progressista, foi uns nomes lembrados para poder compor ao Ministério do Esporte. Então, por isso o meu retorno a Brasília, isso fazem já quase 3 anos, assumi o cargo de presidente da Autoridade Pública e Governança do Futebol, né? É um status quase que como um presidente, é um status quase como secretário, e a gente vem fazendo um trabalho muito bom novamente no Ministério, né? E agora um pouco mais aqui em Brasília, ficando mais tempo em Brasília, retornando a Brasília, minha terra. E nesse período a gente está andando, está caminhando, no início sem intenção nenhuma, e a gente fazendo visitas e indo em campeonatos, fazendo trabalho no Ministério, representando o Ministério. E aí a receptividade das pessoas, olha, o Washington Coração Valente, Brasiliense, o Washington Coração Valente, e começou a se tomar forma e chegou aos ouvidos da Celina. E aí a Celina chamou para uma reunião e falou assim, olha, você é do nosso partido, é progressista, eu tenho interesse muito grande que você venha disputar deputado federal para Brasília. Seu nome é muito forte, seu nome é muito bom, você tem um histórico esportista sem erros, né, como ela mesmo disse, né? Então tua imagem é fortíssima. Você tem um histórico também de um cara que teve muitos desafios na vida, através do coração, enfim. E aí ela falou assim, você tem que disputar por aqui. Aí eu falei, mas você acha mesmo, Celina, governadora, que a gente pode conquistar uma vaga? Que eu entro no time e quando eu entro no jogo é para ganhar. Preciso ganhar. Você tem totais condições. Eu estou vendo, tem a leitura política aqui de Brasília. E aí, por isso, ela me convidou. E aí a gente fez um evento, um pré-lançamento, né? Pequeno ainda, ali com ela. Foi muito bacana. Enfim, a gente já estava rodando. E aí começamos a rodar Brasília também. Já vinha conversando com muita gente, mas era apenas um ex-jogador de futebol, um atleta, um coração valente. Mas aí a gente começou a botar um nome para o Brasília e as pessoas, cara, tô com você, tô contigo, você tem grande chance, seu nome bom, precisa renovação, seu nome, o que você marcou dentro do futebol, se você manter a mesma posição sua, a mesma personalidade, você tem grande chance, enfim. E começou a tomar uma proporção muito forte, graças a Deus. E foi que num belo dia, no finalzinho ali, onde tinha que... as pessoas tinham que começar a escrever ou colocar o seu nome para os partidos, né, se filiar aos partidos. Foi quando eu recebi um convite. A Celina tinha me ligado antes. Ela falou assim, Washington, o MDB quer você, quer de qualquer jeito, está tentando você, você fica à vontade,
a mesma coisa que no PP, você também vai estar comigo, a mesma situação é no MDB também. É o mesmo time, a mesma equipe. Nós estamos com o mesmo propósito. Então, só para deixar claro para quem está acompanhando a gente, para ficar bem claro mesmo, que às vezes saem alguns comentários em colunas políticas. Então, o Washington não se filiou no Progressistas em Brasília e em pouco tempo deixou para ir para o MDB. Exato. Ele já era do Progressistas. Eu já era do Progressista de Sergipe, né? Progressistas, mas eu não tinha me filiado ainda o Progressista de Brasília, que era o natural, ia acontecer, estava para acontecer. E aí ela me fez essa ligação. Ela estava, inclusive, até com o Rafael Prudente, quando ela fez a ligação. E aí, no dia seguinte, recebo uma ligação do Ibanez. Falou assim, Washington, podemos conversar? Gostaria que você viesse aqui ao meu escritório e tal. E aí, onde eu fui? No escritório do Ibanez. Ele falou assim, nós conversamos com a Celina, a gente vê você com uma grande chance, queremos que você esteja no MDB. Eu falei, poxa, mas eu tenho uma situação no PP. Ela, não, mas a gente conversou. E realmente foi quando a Celina tinha me ligado no dia anterior. Eu falei, então tá meio alinhado as coisas, né? E o Ibanez falou assim, olha, nosso time é muito forte, a gente tem grande chance de fazer mais. Nós temos já o Rafael Prudente, mas temos também outros nomes, né, na chapa. E o seu nome aqui será muito bem-vindo e muito forte para que a gente consiga 2 ou até 3 cadeiras do MDB. Aí foi que a gente conversou. A chapa do MDB, a nominata, está completa com 9 candidatos. Está completa. 9 candidatos. Isso. E aí foi onde, tá bom, eu me filiei então ao MDB de Brasília. Aceitei, realmente foi uma conversa muito boa, muito honesta, muito assim de olho no olho. Sou muito assim, né? Até porque uma das coisas que eu também entrei na política, graças a Deus a gente não tem necessidade, não precisa. Então a conversa é olho no olho. Apesar de que na política você, às vezes você, é uma palavra forte, mas você é muito enganado. É muito enganado. As pessoas vêm com a sinceridade, num dia para o outro muda tudo, muda a história toda, a sinceridade não é mais sincera. Mas não tanto. E não tanto, exatamente. Então, a gente teve essa conversa e eu sou assim. Eu sou muito, até porque eu não sou político de profissão. Eu estou na política, minha profissão é outra, é muito realista, é muita verdade. Então é assim que eu quero tratar também, que eu vou tratar com as pessoas, com a comunidade. E aí teve essa conversa muito rápida, muito simples e muito reta. E definiu com o MDB nessa conversa. Para que eu fosse, exatamente. Aí definimos para que eu fosse para o MDB. Então vamos só fazer alguns pontos aqui em relação ainda ao MDB e a situação do MDB, do Ibanez com a Celina. Hoje, vou primeiro falar do Ibanez. Claro que quem tem que responder essa pergunta é o ex-governador Ibanez. Mas você é do MDB, tem proximidade com ele. Aquelas pessoas que foram citadas, algumas pessoas foram citadas, as questões do Banco Master, estão retirando candidatura ao exemplo mais forte do Brasil, do ex-governador Cláudio Castro. E aí já se comenta também sobre Ibanez não ser mais candidato ao Senado, de ir à federal, ou mesmo não disputar mandato. Já existe essa conversa no MDB? Você pode falar sobre isso? Não teve conversa nenhuma. Até a princípio, a última conversa que eu tive com o Ibanez, e ele até falou a questão de gráfica, que ele vai botar a dobradinha nos santinhos, né? Que vão falar, tem a dobradinha minha com ele, e ele mantém essa candidatura ao Senado. Então, até a minha última conversa com ele está mantido assim, a candidatura dele para Senado. E a gente com a estrutura ali para deputado federal. Uma outra possibilidade que eu já ouvi também, e aí de setores do MDB no Congresso Nacional, não foi da política do DF, é de que, como os partidos precisam de representação na Câmara Federal, eles poderiam considerar o Ibanez como um excelente puxador de voto. Então seria Ibanez e Rafael Prudente na chapa, que também teve votação muito expressiva, com essa chapa tendo a possibilidade de chegar a fazer até 4 federais. Isso. Alguns até comentam Ibanez com mais de 250 mil votos para federal na possibilidade. Esse assunto, especificamente, não por desistência, mas para fortalecer o MDB na Câmara Federal, já aconteceu? Não, teve esse assunto sim. Teve, acho que lá no início... Isso aqui eu ouvi na Câmara Federal, nos corredores da Câmara. Porque o que faz também, claro, todo mundo sabe disso, o que faz o fundo eleitoral dos partidos, o que faz é o deputado federal, né?
É o número de Tempo de deputados TV, federais que você tem. fundo partidário, fundo eleitoral. Partidário, exatamente, a força ali do partido perante ao Congresso. Então, o que faz é o número de deputados federais. Se cogitou também, claro, se falou para que o Ibanez fosse deputado federal, que aí seria um grande puxador, né, para a chapa, e aí viriam outros junto com ele. Mas isso só foi externo. Internamente, está mantido ainda, por enquanto, que o Ibanez vá... Foi como eu ouvi, nos corredores do Congresso. Exatamente, vai a Senado. Então, é o que a gente tem... pelo menos até de conversas que nós temos dentro do partido é esse. Antes de nós irmos para o próximo assunto, ainda no MDB, quero colocar aqui na tela os nossos apoiadores desse nosso primeiro podcast. A Palco Escola de Oratória, a melhor escola de oratória do Brasil. Hoje uma plataforma digital com 12 cursos de comunicação voltados para a fala em público, formação de porta-vozes, oratória e comunicação para líderes e gestores, Falar Bem, que é um treinamento de persuasão, também com cursos presenciais aqui em Brasília e em Aracaju. Palco Escola de Oratória, o melhor espaço para que você treine a sua voz e capacite-se para poder falar bem e convencer pessoas. E o Instituto França de Pesquisas, um instituto que está crescendo em todo o Brasil, ganhando espaço, inclusive vai ficar aqui o Washington Coração Valente em primeira mão. Nos próximos 15 a 20 dias está saindo uma pesquisa do forno do Instituto França aqui para o GDF, com nomes para o governo do DF, Senado, Presidência da República, deputado distrital e deputado federal, e com exclusividade no Congresso vai divulgar esses dados assim que a pesquisa for a campo, estiver preparada, tudo registrado, acertado com a Justiça Eleitoral. O Instituto França tem crescido no Brasil inteiro. Acompanhe para que você fique por dentro das pesquisas. Tem feito acertos gigantescos que institutos consolidados há mais tempo no mercado deram ratada, e o França foi lá e cravou resultados de altíssima qualidade. Conheço essas duas empresas que você falou, conheço muito bem. Muito a Palco, bem. Né, nos deixa muito bem preparado, e... Palco importante, assina embaixo. E o Instituto França, viu? O Instituto França aí também, com certeza, ele tem uma marca muito forte. Ele, como você mesmo disse, ele bate. Quando ele fala, meu amigo, é o que acontece. Estão consolidados no Nordeste e agora estão chegando no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste do Brasil. E, por fim, o melhor livro de oratória e comunicação para políticos do Brasil. E dizem que o autor é uma pessoa muito simpática, agradável, que é o Anderson Góes. Eu ouvi falar muito bem deste autor, por isso que eu estou recomendando esta obra, que é incrível. Foi lançada agora recentemente na Marcha dos Vereadores, um evento para mais de 7 mil vereadores de todo o Brasil, no dia 28 de abril, no evento da UVB, União dos Vereadores do Brasil, livro prefaciado pelo presidente da UVB, da União dos Vereadores do Brasil, o vereador Gilson, lá do Rio Grande do Sul, de Iraí, que faz a apresentação deste livro. Voltando aqui para o nosso bate-papo, querido Washington, ainda no MDB. E aí a gente vê que há, como você brincou sobre a questão desse namoro já não ser mais tão afetuoso nesse mês dos namorados, há esse racha, não sei se já posso chamar de racha, ou desentendimento entre o Progressistas da governadora atual Celina e do MDB do ex-governador Ibanez, inclusive já com nome posto, indicado como possível candidato ao governo do GDF. O que há de verdade, como está se encaminhando essa possível ruptura? Então, a gente fica um pouco meio fora dessa situação. Eu acho que é mais um desentendimento, por enquanto, né? É claro que a gente teve já umas declarações do Ibanez, né? Junto com o Baleia Rossi, na época. O Hélito Luiz estava junto nesse vídeo, o Rafael Prudente, o Hélito Luiz, que é o presidente do MDB regional. Então, teve uma fala, e depois a Celina teve uma resposta, enfim... Não foi tão agradável essas falas. Então a gente está um pouco... Eu tô um pouco meio que por fora dessa situação. O que eu vejo é o que está acontecendo na imprensa. O que passa na imprensa é que vem as informações. Eu não tive ainda reuniões, não tivemos reuniões ainda internas do MDB por esses dias. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Estou rodando, estou conversando com as pessoas, estou botando ainda como pré-candidato as minhas pautas, aquilo que eu quero fazer por Brasília, né? E tem muitas coisas boas. Enfim, a gente está fazendo isso. Eu estou um pouco meio
longe dessa discussão, no caso aí, nesse talvez aí possa acontecer um rompimento ou não, né? Mas a gente está um pouco avesso a isso, né? Estou um pouco meio que longe, até porque eu tenho outro foco, estou pensando ali na minha pré-candidatura, a gente tem que formar o nosso grupo, tem que passar para as pessoas toda a credibilidade que o brasiliense quer, que o brasiliense precisa, que o brasiliense está indo atrás. É de uma pessoa com credibilidade, um representante que vá lá e faça e lute pelos direitos para as pessoas, né, de Brasília. Então, eu estou fazendo isso, conversando com as pessoas. Mas aí, como o Washington Coração Valente não era um jogador de assistência, ele era o cara de fazer gol. Exato. Tem algumas assistências boas na carreira, que finalizaram em gols de colegas de clube. Mas o Washington era matador. Exato. O Washington na área não brincava, dava um chutaço e fazia gol. Aí vem a pergunta, você veio para o DF, a proposta de você ser candidato a deputado federal veio da Celina, do Progressistas. Mas aí a própria Celina e o Ibanez conversam e você migra para o MDB. Perfeito. Na possibilidade de rompimento, Coração, Fato, Washington do MDB ficaria mais tendencioso a votar na Celina ou no candidato do MDB? Olha, eu sou, em toda a minha vida, e isso eu levo também para a parte política, eu sou de time. O time que eu visto a camisa, eu tenho que lutar por esse time, né? Apesar de que lá no futebol todos vão ser os adversários, né? Aqui você tem as parcerias, né? E a Celina sempre me tratou muito bem, gosto muito dela. Foi ela que iniciou essa ideia para que eu disputasse a federal por Brasília, né? Claro que na frente ninguém sabia o que poderia acontecer, ninguém imaginava que poderia acontecer uma situação talvez como essa, né? Mas o seu time, se você está jogando no seu time, ele tem grande chance de ser campeão. Se daqui a pouco o meu time, isso é para o futebol, se um jogador puxa para um lado, outro jogador puxa para o outro lado, o time não vence, o time não vai conquistar o título, ele pode vencer uma partida, mas as outras, o campeonato, não vence. Então eu sou do MDB agora, então eu vou ter que correr com as regras do partido, né? Eu tenho que seguir as regras do partido. Não adianta o partido estar indo para um lado e eu indo para o outro lado, então eu vou ter que mudar de partido depois, agora não dá mais. Mas eu tenho que seguir aquilo que o partido me determinar. Mas é claro que eu tenho um carinho enorme e eu estou torcendo muito para que o casal se una novamente, para que os partidos se unam, que a Celina esteja nesse mesmo grupo, porque realmente eu estou com ela, assim, gosto muito da Celina e torço para que dê tudo certo. Mas política a gente sabe que uma das primeiras coisas que eu aprendi é que até a nuvem, né? Aquela nuvem que está ali, que todo mundo acha, não está mais. Em poucos segundos ela já some. Então é isso. Eu espero que realmente que dê tudo certo. E aí todos vão sair ganhando. Então o Washington estava no Vasco da Gama, fazendo gols maravilhosos, e aí o empresário negociou o Washington com o Fluminense. Aí o Washington vai para o Fluminense, mas o coração dele gosta do Vasco. Mas no jogo do Vasco e Fluminense, ele com a bola no pé diante da área... Eu estou defendendo as cores do Fluminense. Faz gol para o Fluminense. Eu tenho que fazer gols para o Fluminense. Eu tenho que defender o time que eu estou representando aqui no momento. Muito bem. Recado do pré-candidato com potencial de votos muito grande no DF, o Washington Coração Valente, de que ele fará o trabalho de pré-campanha e de campanha ao lado daqueles que ele está no momento, que é o MDB. Muito bem. E agora você fez uma fala, eu anotei aqui, eu quero só reportar isso aqui, antes de voltarmos a falar da sua pré-candidatura. Já que eu coloquei você nessa situação de ter que chutar para o gol, entre MDB e progressistas, você fez parte da gestão do governo Jair Messias Bolsonaro. Isso. E também fez parte da gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva, dos dois. E a política nacional continua polarizada. Até o momento, as pesquisas demonstram que o Lula e o Flávio Bolsonaro, o herdeiro do capital político do Jair Messias Bolsonaro, é que estão à frente nas pesquisas. Nesse quesito, o Washington tem um coração mais bolsonarista ou mais lulista? Não, isso aí é óbvio e fácil de responder. Como você mesmo disse, eu trabalhei nos dois governos. E que honra, que prestígio de você
hoje um nome político, um nome como para representar o povo brasileiro, você conseguiu jogar num time e depois jogar no outro time. Mas isso para mim é tranquilo. Eu sou centro-direita. Então eu sou hoje, disputando o segundo turno, Flávio Bolsonaro e Lula, eu sou o Flávio Bolsonaro. Então, sacramentando aqui, ó, essa aqui é informação importante. No segundo turno... Você vai repetir isso aqui bem bonitinho. Ó. O Washington Coração Valente, pré-candidato a deputado federal, em breve consolidado nas convenções como candidato a deputado federal pelo MDB. Em um eventual segundo turno, ele tendo Flávio Bolsonaro e Lula, ele vota em Bolsonaro porque ele é de direita. É isso? Está claro? Exatamente, está claro. E no primeiro turno vai onde o PMDB estiver, o MDB estiver. No primeiro turno onde o MDB estiver. Mas o MDB já vai deixar claro que cada um pegue o seu caminho. Então já no primeiro turno... O seu caminho. Porque assim, você sabe como é que é? O Brasil a política no Brasil é essa variações, né? O MDB no Rio Grande do Sul é para um, lá no Nordeste é para outro, até no Centro-Oeste é para outro. Então, enfim... Acontece isso. Nacionalmente, o Brasil, o país é muito grande, tem os seus direcionamentos. Mas ele vai deixar aí aberto para cada um decidir qual o seu caminho. O meu caminho já está decidido. Direita, Flávio Bolsonaro, no primeiro e no segundo turno. O do primeiro turno, variar. Nós vamos avaliar, a gente vai ver, a gente vai sentir, vai conversar com a gente. Mas aí vai para a direita. Mas é direita. Então, a Zema, Ronaldo Caiado. O Renan Santos do Missão é possibilidade? Não. Não, Renan Santos não. Não. Vai ser o Zema, o Caiado e o Flávio Bolsonaro. A gente vai, com certeza, vai conversar. Mas no segundo turno, nós estamos aí, com certeza, direita. Muito bem. Então, voto da direita contra o voto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de emparedado aqui. Não, mas isso é tranquilo. Isso é tranquilo. E é bom porque você tem posição. Isso Exato. Quando a gente tem posição, a gente tem que mostrar a posição. A gente não pode ficar no meio termo, que aí hoje o eleitor não tem esse negócio de fica em cima do muro, para lá e para cá. Não. A gente tem as nossas decisões. Aquilo que eu falei antes, no início da entrevista. Eu não tenho um rabo preso com ninguém. Aquilo que eu decidi, que eu achar, eu estando lá numa cadeira, aquilo que eu decidi que for bom para a população, que for bom para as pessoas, independente se vai vir uma situação da direita ou da esquerda, é bom para a comunidade, é bom para o povo, acabou, está decidido. E eu não tenho rabo preso. E por quê que eu vou ir contra o povo? Não. Acabou. Essa é a minha decisão. E eu vou ser sempre assim. Muito bem. Agora vamos falar das propostas do pré-candidato a deputado federal, Washington Coração Valente. Então, qual é aquela proposta sua que teria sido, que você gostaria de fazer como deputado federal, que teria sido o gol da final da Libertadores defendendo o Fluminense? Olha a analogia aqui. Né? Porque teve final de Libertadores, o Fluminense perdeu para a LDU, se eu não me engano. Perderam nos pênaltis para a LDU. Então, qual seria aquele projeto, aquele trabalho que você viria a fazer nos 4 anos de mandato, caso o povo do DF lhe dê esse mandato, que valeriam o gol da final da Libertadores, dando o título ao Fluminense? Eu tenho alguns projetos, algumas ideias, Anderson, do qual eu respeito muito, tenho um carinho muito, e eu preciso fazer acontecer esses projetos, esses sonhos. Por exemplo, é claro que o meu sangue, a minha pauta vai ser o esporte. A primeira pauta. Sou um esportista. Sou do esporte, onde eu nasci no esporte, cresci no esporte, vivi a minha vida toda no esporte, ganhei a vida no esporte, fiz gestão do esporte, ou seja, eu estou do esporte do início ao fim. Conheço o esporte do início ao fim, de ponta a ponta. Então, é importante frisar, não só o futebol, o esporte. É o esporte em geral. Eu pratiquei o futebol, mas a gente sabe e tem as dores também de todas as outras modalidades. Né? A gente sabe do que o esporte sofre, do que precisa. Né? Então, eu conheço de ponta a ponta. Então, essa vai ser a minha principal pauta. Mas que o esporte tenha um link com a educação. Depois eu vou contar um pouquinho do meu instituto, Coração Valente, né, que eu sou o embaixador, que tem um link muito forte com a educação, tem um link forte com a segurança, tem um link forte com o social e tem um link forte com a saúde.
O esporte tem esse link muito bom com todos esses. O esporte caminha em todas as áreas. E com a saúde, vou te colocar aqui na primeira mão. Pode ser? Primeira mão que eu tô falando dessa minha ideia. Agora, se fosse no rádio, seria anote aí, primeira mão, Washington, Coração Valente. Na saúde, em especial na saúde, eu tenho uma ideia, e conversei isso já com a Celina. E caso outros candidatos a governadores, e lá no futuro, eu estando com uma cadeira federal, e ter ou a governadora, a Celina, ou um governador, enfim, o que estiver lá, a gente vai conversar muito sério, e é uma conversa que eu tenho um interesse total de poder fazer ou melhorar a clínica ou fazer no Hospital Público do Coração, em Brasília. Por que isso, Anderson? Hoje, o coração, infelizmente, os problemas do coração é o que mais matam a nível Brasil. Hoje, o coração mata muita gente, infelizmente. E em Brasília, a gente sabe que Brasília precisa melhorar muito a saúde. E meu apelido Muitas pessoas apontam que a fragilidade do governo Ibanez teria sido a saúde. Ele teria sido muito bom em infraestrutura e fragilizado o seu governo na saúde. Pode ser, mas assim, você também a nível de governo, a gente gostaria que um governante fosse perfeito em todos. Às vezes a gente falha alguma coisa, não que o Ibanez falhou, mas a gente deixa alguma coisa ou vai em outra situação, privilegia alguma situação, deixando uma outra um pouco de lado, daqui a pouco a gente vai nessa outra que a gente deixou de lado, agora vamos dar total condições para ela. Então, enfim, essa é a questão da saúde. Então, essa é a minha ideia do Hospital Público do Coração Valente. Coração Valente é o meu apelido. O Hospital Público do Coração é para que, primeiro, não só a questão, quando a pessoa tem a doença, tem um problema e vai lá para poder tentar resolver. É para prevenção também. Para que a pessoa vá lá prevenir, fazer os seus exames, ter a condição de poder fazer seus exames para ver se seu coração está bem, se tem algum problema ou se no futuro pode haver algum problema. Então, já para se prevenir. Porque é muito sério quando ela já está lá no último grau, um pré-infarto, ou prestes a ter um infarto, ou já infartado, para tentar se salvar. Eu posso colocar, trazendo a linha para o esporte novamente, a gente pode colocar, por exemplo, olha o tanto de peladeiros que nós temos no Brasília. Brasília respira futebol, ama futebol e outros esportes também. Vôlei, a gente vai, os peladeiros de vôlei, de basquete, os de beach tênis, os de tênis, enfim, temos muitos. Você vai no final de semana nos clubes, está lá tudo lotado. As quadras esportivas, os campos de futebol, tudo lotado. Será? Eu não fiz essa pesquisa, a gente não tem. Mas quantas dessas pessoas fizeram o seu exame preventivo aí para poder praticar o seu esporte? Quantas pessoas que estão caminhando no parque fizeram o seu exame preventivo? Então, porque daqui a pouco a pessoa está fazendo uma caminhada e, infelizmente, pode ocorrer uma situação. Então, tudo isso a gente vai estar elaborando. A gente tem esse projeto, essa ideia. Você trabalharia para buscar recursos federais? Trabalharia para buscar recursos federais, recursos distritais, do GDF, e particulares também, já conversei. Esse é o início ainda de ter pessoas particulares para poder ajudar no hospital público. Sim, não sei se você conhece o projeto lá de São Paulo, que é o Hospital do Amor. O Hospital do Amor. Que tem um trabalho de Barretos sensacional, voltado para o câncer. Isso, o câncer. Está se espalhando pelo Brasil com outras unidades. Seria mais ou menos essa ideia, só que focada no coração. Exato. Até porque, eu tinha que puxar essa linha, porque eu sou conhecido como Coração Valente, né? Então não tem jeito, tem que puxar Você é um por essa linha. improvável da saúde. Foi que eu desafiei a medicina e graças a Deus deu tudo certo. Eu sou uma prova de que a medicina dá certo, de que quando você dá uma oportunidade, o médico conhece o seu problema, ele vai lá e consegue te curar, consegue te deixar bem para você. E aí, Washington, eu quero fazer uma observação aqui, elogiando o seu projeto, que é você, naquele momento, jogando em um time bom da Turquia, o Fenerbahçe, foi um time muito bom. E com condições financeiras suas, do clube, inclusive, sendo um atleta
passou por dificuldade cardíaca. Exatamente. E aí precisou investigar, pesquisa, Exato. foi entender o negócio aqui no Brasil, É isso. como você bem disse, lá em Curitiba. É isso aí. E quantas pessoas, quantos homens não têm essa oportunidade? Então, claro. Não tem ninguém para cuidar dele. Eu tive essa felicidade, essa bênção de Deus de ter tido o problema, né? Quando eu estava sentindo os sintomas, a queimação no peito, eu procurei o médico do clube e fui numa clínica e fui fazer os exames, estava lá, 90% obstruída uma veia artéria. Minha coronária, 90% obstruída. E se daqui a pouco eu não tenho condição, estou ali praticando meu futebol, ela ia fechar, meu amigo, era um infarto fulminante. Eu tinha 27 anos. Era um infarto fulminante. Ou mesmo em campo, dando um pique do meio campo no até... campo, praticando esporte, treinando, jogando, sei lá, jogando. em alguma situação qualquer. Então, se fecha, topa ali os 100%, acabou. É um infarto. Então, é por isso que a gente bate muito nessa questão da prevenção. E eu tinha uma condição lá, claro, como você mesmo disse, de clube, a minha condição de procurar. E depois o Atlético Paranaense me abriu essas portas, me apresentou o doutor Constantino, meu cardiologista até hoje, do qual eu tenho condição de poder fazer, né, a fazer meus exames, fazer meu check-up. Mas quantos não tem, gente? A gente sabe, olha... A gente vê, já aconteceu, já perdi amigos. Eu perdi esses dias, né, no clube aqui de Brasília, um amigo que teve um infarto. E aí eu fui procurar a família. Ele fez a prevenção? Não. Cara, então, Brasília toda praticamente pratica esporte, eles gostam. Mesmo aqueles que fazem a caminhada, até aqueles que jogam as peladas, os terrão. Cara, vamos tentar dar essa condição. E para aquele que chegou num momento dificílimo lá, num pré-infarto, no infarto, que também seja cuidado, que consiga ter condições para poder salvar a sua vida. Então, isso é um dos sonhos meus, é um dos projetos meus de poder lutar. Claro que não vai ser só comigo. Eu vou precisar de outros personagens, outras pessoas. É um conjunto de coisas para poder realizar esse sonho. Mas a gente vai brigar. Vai muito. Vou brigar como um coração valente até o fim para que isso seja realizado. Você falou que fez esporte, no seu caso especificamente futebol, do início lá, garotinho mesmo, inclusive, criança mesmo, até fazer gestão em nível nacional. Perfeito. Do esporte. Garotinho futebol até gestão em nível nacional, nos dois governos, o da direita e o da esquerda. Para o jovem, a realidade do jovem, que tem um vídeo que circula na internet do Hendrick, falando que ele tinha, não sei se é verdade, às vezes tem muita coisa de auge aí, mas falando sobre não ter dinheiro, chegar um dia não ter dinheiro para comida, o pai dele fala que não tem comida, e ele olha para o pai e diz: pai, eu vou jogar bola, eu vou ganhar dinheiro e nossa vida vai mudar. Aquele vídeo é extremamente emocionante. E não é diferente no DF, nós temos também os rincões de pobreza aqui. Para o esporte e a educação esportiva capaz de tirar essa garota da condição de vida desfavorável. Você pensa em alguma coisa nesse quesito? Penso, inclusive já vai começar a acontecer agora no final de junho. Eu penso nisso, Anderson, porque assim, eu graças a Deus, eu não tive berço de ouro, mas também não passei fome, né? A minha mãe como funcionária... Minha mãe é funcionária do GDF. Minha mãe, aí era da Secretaria da Educação. Aí todo mundo falou: poxa, então ela é professora? Não. A minha mãe limpava o chão. Minha mãe era da limpeza do colégio aqui do GDF, né? Meu pai era o chefe da segurança do Ministério do Itamaraty. Então, eles não eram estudados, graduados, não. Eram de baixo, mas eles me deram muita dignidade. E conseguiram, através do trabalho deles... me dá uma condição, através daquela brincadeira que eu falei da sorte, que a gente ganhou um apartamento funcional na 411 Norte, e dali eu consegui seguir minha vida. E aí eles me deram uma condição tranquila. Eu estudava na escola classe, né, da 411 Norte, 410 Norte, depois no CAN, Colégio da Asa Norte, que hoje é o Paulo Freire. Então a minha trajetória escolar também foi essa. Até que depois eu me formei como professor, na educação física, não fui professor, nada. Até porque eu fui atleta e não dava tempo de nada, né? Então, assim, a gente sabe o que as crianças passam, o que precisam. E eu tenho um projeto muito bacana, através do esporte aqui em Brasília,
Porque às vezes aqui em Brasília a gente tem grandes eventos, maravilhosos eventos. Nós somos a capital, e como é falar da capital do esporte, mas é a capital do esporte em grandes eventos. Mas eu estou rodando essa Brasília muito. Aquela associação lá do Sol Nascente, aquela associação lá da Ponte Alta, ou lá de Planaltina, lá em Arapongas, ou na Ceilândia. Essa associação que é o começo de tudo, onde tem sempre um guerreiro, professor que gosta do esporte, que traz os meninos para a sua associação, para suas escolinhas. Aquelas ali, eles não recebem nada, gente. Eles não têm condição nenhuma. Eles batem na porta de todo mundo. Poxa, esses dias eu estava no restaurante, passou 2 crianças de atletas, e o pessoal do restaurante, um bar-restaurante. Os garotos estavam vendendo rifa para poder disputar um campeonato. Eles já são da escolinha, era uma da escolinha do estrutural, e querendo disputar um campeonato, eles lá vendendo rifa para poder disputar. Aí eu vi um monte de galera, eles não me reconheceram, né? Garotos ainda, tinha 10 anos, 11, ainda não me viram jogar, não tinha ainda... E muita gente falou assim, e eles chegaram e falaram assim, o pessoal, todo mundo falou para mim falar com você, falou que você era jogador de futebol. Eu falei, sim, só sim, eu fui e tal. E aí eles começaram a fazer a pesquisa no YouTube, eles olharam para mim assim, ficavam... Arregalaram o olho. O olho falou assim, nossa, olha aqui e tal. E eu, muitas das vezes, ajudei ali, na rifa deles. Então, mas é assim, as associações são assim. Cara, vamos começar a ajudar as associações, os institutos que pegam os meninos dali das ruas e levam para suas escolinhas. É ali que a gente tem que ajudar. E por isso eu tinha um sonho de ter o Instituto Coração Valente. Hoje sou embaixador do Instituto Coração Valente. Em Sergipe já temos lá, está bombando lá, está voando nosso projeto. E claro, para o Brasiliense eu tenho que trazer aqui para Brasília. Nós já está funcionando em Brasília? Vai começar a funcionar agora no final de junho. Inclusive, nosso presidente está aqui, Diego. Né? Nosso presidente está aqui. Um abraço pro Diego. Já estou dando uma pressão imensa dele, que ele já estava falando para ser em julho coisa nenhuma. Se for em junho, eu não apareço lá. Tem que ser em junho. Já botei a responsabilidade para ele. Porque em junho a gente vai abrir, a ideia são abrir 10 núcleos. Aqui no DF? Aqui no DF, 10 núcleos. Já tem os pontos definidos? Já tem os pontos definidos. Nós tem a Vila DVO, que é na parte do Gama ali, Santa Maria com o Novo Gama, divisa, mas o campo é no Distrito Federal, o campo é na Vila DVO, vai ter lá. Vai ter Recanto das Emas, Ceilândia, Samambaia, São Sebastião, Planaltina, Estrutural. Tem uma parceria de um clube vizinhança. Aqui uma parceria vai ter na Asa Sul também. Deixa eu ver mais aqui. Já falei Sobradinho. Então vão ter... Acho que já falei 10. Talvez tenha falhado um aí. Mas vão ter núcleos. Cada núcleo 100 crianças. Cada núcleo. 100 esportes crianças. Variados. Não, só futebol, só por futebol. enquanto. Por enquanto, só futebol. Meninos e meninas. Meninos e meninas. Crianças com síndrome de Down e espectro autista também podem se inscrever. Os professores capacitados, nós vamos ceder um uniforme, chuteira e lanche. Todo treino tem o seu lanche. Para a criança, quando treina, se desgasta, se alimenta e depois segue para casa. Então, esse é o projeto do Instituto Coração Valente, do qual eu sou embaixador. E a gente já está oferecendo a Brasília, oferecendo ao Distrito Federal. E o meu sonho é fazer muito mais núcleos. Vai ter depois outros esportes também vinculados, não só ao futebol. A gente quer botar judô, quer botar futebol, quer botar outras modalidades. Já tem pessoas querendo ser parceiras. A gente quer fazer parcerias com cursos profissionalizantes para os pais. Os pais, a mãe que vai lá levar o menino para fazer o treino, enquanto ele está treinando, ela está fazendo um curso de manicure, de cabeleireira, que aí ela vai conquistar, depois vai ganhar vai aumentar a sua renda, né, na sua casa. Então a gente vai oferecer isso também. Já tem uns parceiros que a gente já está conversando. Olha o que a gente pode abranger aí, falando não só da criança, mas também da família, para transformá-los em cidadãos. Tiraram das ruas, da bandidagem, das drogas, para formá-los cidadãos. E eu tenho certeza que vai acontecer, vai ter muitos meninos ali que vão se destacar
e a gente pode direcionar para que eles se tornem, quem sabe, também jogadores de futebol. Muito bem. Estamos chegando perto do fim desse primeiro episódio. O tempo passou voando. Entrevista boa assim, o cara Passa rápido, passou rápido pra caramba. Só registrando os nossos parceiros, Palco Escola de Oratória, melhor escola de oratória do Brasil, plataforma com mais de 12 cursos online e presencial em Brasília e em Aracaju. Cursos de comunicação e oratória para deixar você falando bem, para que você saia da plateia e vá para o palco encantar e impactar as pessoas. Instituto França de Pesquisa, lembrando que teremos pesquisa para GDF, governo, Senado, deputado distrital, deputado federal e presidência da República aqui do Quadradinho. Assim que estiver pronta, vamos divulgar aqui com exclusividade no podcast no Congresso. Palco Escola de Oratória, França e o melhor livro de oratória para políticos do Brasil, o Oratória para Mandatos Fortes. Adquira já o seu e torne o seu mandato memorável. Washington, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, eu quero lhe agradecer, mas antes quero deixar uma pergunta. Cria a seguinte hipótese mental. Você consolida a sua candidatura na convenção do MDB, você é candidato a deputado federal pelo DF, passa 45 dias em campanha intensa, visitando todos os pontos do nosso quadradinho. O povo do DF lhe dá a vitória. No dia que sair o resultado da apuração, à noite do dia da eleição, quais seriam as pessoas que você gostaria de abraçar, beijar, gritar, e quais não estão por aqui que você ficaria com peso no coração? Aí você já quer me emocionar na última pergunta? Eu, assim, primeiro, a gente vai rodar mesmo essa Brasília. Já estamos rodando. Dentro dessa hipótese que eu construí. Dentro dessa hipótese que você construiu, eu gostaria de fazer o primeiro abraço. Infelizmente, não vou poder fazer isso fisicamente, que é o meu pai. Perdi meu pai fazem 4 meses, né? E ele foi um que não gostava dessa ideia de eu ser político. E aí ele falou assim, Washington, e ele era muito sério, né? Muito firme nas suas convicções. Não é adepto à política, mas depois ele foi se acostumando, porque eu disse para ele, falei assim, pai, se eu não estiver lá, outras pessoas, talvez que a gente não goste, vão estar. E aí vão fazer coisas com o povo, com as pessoas, com o nosso país, da forma, da maneira como a gente não vai gostar, pai. E o senhor me conhece, o senhor me criou, o senhor sabe meu jeito, da minha personalidade, do meu caráter. Então, quanto mais pessoas boas estiverem na política, melhor vai ser para a política e melhor vai ser para o povo brasileiro. Aí você me convenceu. Então, eu vou começar, eu dei um abraço nele e segue a sua vida, então, garoto. Vai firme, mas nunca se esqueça, quando você entrar num lugar de cabeça erguida, saia desse mesmo lugar de cabeça erguida. Isso eu vou levar para toda a minha vida, você pode ter certeza. Muito bem. O Washington Coração Valente fez conosco o primeiro episódio do programa, do podcast no Congresso. Ele ainda está pré-candidato a deputado federal, mas quem sabe voltará por aqui em 2027 como deputado federal para falarmos aí sim sobre tramitação de projetos, comissões, votações importantes para o povo brasileiro e em especial para o povo do Distrito Federal. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado por se dispor a estar conosco no primeiro programa. Que honra começar o primeiro programa com uma personalidade da sociedade brasileira, do esporte e da política. Muito obrigado, meu irmão. Que Anderson, Deus o abençoe, viu? Cara, muito obrigado pela oportunidade. Que honra, realmente que honra eu poder estar fazendo parte do primeiro episódio, do primeiro podcast aqui no Congresso. E eu tenho certeza que eu desejo já muito boa sorte a você, que Deus te ilumine, Deus te abençoe. Você já é muito competente para isso. Vai ser um grande sucesso aí, pode ter certeza. Muito obrigado. E você continue conosco. Próximos episódios nós teremos várias personalidades políticas do Quadradinho e do Congresso Nacional, também lá dentro do Congresso, fuçando as coisas para trazer as melhores informações para você. E fique ligado, nós teremos com exclusividade uma pesquisa para o GDF que constará deputado distrital, deputado federal,
governador, senador e presidente da República. No Congresso, o podcast sobre política, sobre economia, sobre o Brasil, principalmente sobre o futuro do nosso país. Muito obrigado por sua audiência, compartilhe com os amigos, visite o nosso Instagram também, No Congresso, e compartilhe por lá, deixe sua opinião.